Venha conhecer o Box 21, um ambiente aconchegante onde o melhor da gastronomia espera por você. Saboreie o delicioso filé à parmegiana e o sanduíche aberto Box 21. Conheça a bacalhoada, uma das tantas atrações do Box 21. Filés, peixes, vinhos, petiscos e, é claro, um chopp bem gelado. Ah, e tem sobremesas caseiras também. A melhor opção para o seu happy hour. Traga seus amigos. Venha com sua família. Box 21, Rua Carlos von Koselitz 304 em Porto Alegre. Reservas pelo telefone 51 33 25 51 21. Com imagens do Roberto Aguiar passando aí, ó. Vídeo Ágape, se você precisar, imagens maravilhosas. Roberto Aguiar, tá, ele vai botar até o telefone dele, tá passando aí, olha aí. Tá passando o telefone, o endereço, tudo bonitinho. E no cenário do Box 21, Vida de Bar dos dois lados do balcão, estamos conversando com Frank Miller Koja, que é o executivo regional sul da IBM. Ô Frank, falamos um pouquinho da história da IBM, coisas que fascinam a todos nós, trabalhando ou não na IBM, porque é uma empresa, um ícone da humanidade. Nós temos alguns ícones, nomes que marcam a nossa vida. E a IBM, por certo, marca a vida de todas as pessoas nos 4 cantos do mundo, né? A presença quase que global da IBM, poucos lugares a IBM não chegou até hoje. Ela não chegou, daqui a pouco chega também. Vamos falar um pouquinho de tecnologia e da mudança de posição da IBM. A IBM a gente conhecia nos anos 70, 80, uma empresa de hardware, uma empresa que vendia computadores. Até 3, 4 anos atrás você encontrava os computadores IBM nas prateleiras de lojas, nas empresas, e os seus servidores, principalmente, né, eu acho que na década de 70, 80, os seus mainframes, seus grandes equipamentos que estão nas principais empresas de todo o mundo, nas principais organizações públicas. Essa mudança de rumo da IBM, sair do mundo do hardware e ir para o mundo da inteligência do software. O que significa isso? Bom, na verdade a gente pode dividir esse capítulo em 2 fases bastante importantes que acabam se juntando e se tornando um episódio único, que é a vivência da IBM hoje no mercado. A IBM não abandonou o mundo de hardware, muito pelo contrário, ela vem investindo muito em hardware, em aprimorar suas máquinas, em trazer máquinas que sejam versáteis, flexíveis para atender esse mercado de hoje. Só que ela entendeu que cada vez mais o mundo corporativo exige que você seja um provedor ponta a ponta. Então, a gente, além de vender o hardware, deveria estar buscando agregar nas outras áreas das empresas. Com isso, a IBM começou a desenvolver fortemente a parte de software, principalmente infraestrutura, inteligência em software. Depois a parte de serviços, que a gente faz toda a parte de serviços, seja ela a absorção do negócio do cliente, com outsourcing, por exemplo, também com a parte de terceirização de serviços específicos, e depois a gente veio com a parte de consultoria, onde a gente entende a estratégia dos nossos clientes, os pilares estratégicos, o plano diretor de TI, e a partir daí a gente consegue implementar nos nossos clientes todo um portfólio que a IBM tem. O que significa essa mudança? Essa mudança é você sair do mundo usuário final. Então, como você comentou, a gente tinha nas nossas prateleiras as máquinas IBM, a gente vendeu para os fabricantes voltados para o mundo do usuário final, tanto a parte de impressoras como a parte o conhecido mercado SOHO, né? O mercado doméstico. Né? Isso, é exatamente esse. A gente saiu desse mercado para entrar no mercado corporativo e definitivamente investir em como a gente consegue agregar valor para os nossos clientes. Então, esse é o objetivo hoje, matriz da IBM. A gente quer conseguir fazer um trabalho que seja um trabalho consultivo através da nossa consultoria, em uma implementação importante com a nossa parte de serviços, dando soluções inteligentes de software, rodando numa plataforma de hardware da IBM. Então, em linhas gerais, essa é a transformação, essa é a reinvenção, como eu te comentei no outro bloco, que é a reinvenção do nosso dia a dia. A gente todo dia vem se reinventando e vem aprimorando o nosso portfólio justamente para aderir ao crescimento e esse novo mercado que a gente vem vivendo, que é um mercado muito mais dinâmico, muito mais flexível, e que nós, provedores de tecnologia, a gente está 100% antenado para poder identificar e entregar aquilo que o nosso cliente precisa para crescer. Ô Frank, uma empresa globalizada com presença, como eu disse, nos 4 cantos do globo,
ela tem algumas vantagens competitivas. Ela consegue respirar e falar vários idiomas, várias culturas e consegue buscar em cada canto, em cada local de presença, soluções e que pode levar para outros lugares. Esta ideia da IBM, por exemplo, de cidades inteligentes. Vamos falar um pouquinho disso aí. Vamos lá. Na verdade, isso começou como uma estratégia, isso não é uma campanha de marketing, isso é uma estratégia de negócio. A gente começou com um planeta inteligente que veio se derivando para situações mais específicas, como chegar em cidade inteligente. Esse tema é muito pertinente aqui para o Brasil, porque a gente tem um crescimento urbano absurdo, a gente tem uma migração enorme da zona rural para a capital e a adaptação das nossas cidades para poder absorver essas pessoas e ter toda a infraestrutura de transporte, saúde adaptada para essa nova realidade. Então esse é um ponto muito importante em que a IBM vem investindo pesadamente em criar, mas mais que isso, exercitar com que a gente consiga fazer as nossas cidades mais inteligentes. Um exemplo global que você me deu agora, que eu uso para a gente tentar entender, por exemplo, Nova York é uma cidade que se reinventou, que trabalhou aí na sua evolução. E a gente vê, por exemplo, a central telefônica de Nova York, ela é uma central que tem 3 telefones e que você pode ter informações de serviços o tempo todo. Ela é uma central que fala 180 idiomas, está pronta para falar 180 idiomas. Ela tem 6 idiomas como os mais falados, que são espanhol, coreano, mandarim, entre outros. E o tempo, em 80% dos chamados naquela central, são atendidos em até 8 segundos. E na maioria dos seus chamados, eles atendem prontamente a informação que o usuário precisa. Então, assim, é uma cidade que vem se transformando e a exigência dos seus usuários, dos seus habitantes, faz com que a gente tenha que adaptar a nossa tecnologia. Para você ter ideia, como é que você consegue fazer uma central que tenha capacidade para falar 180 idiomas e atender 80% dos chamados em até 8 segundos. Então essa é uma transformação que a gente está se preocupando em implementar e exercitar. Exemplos como saúde, fazer pool de cidades para poder ter uma situação em que a população consiga ter hospitais mais específicos, a parte de transporte urbano, a parte de ter um ecossistema, ter uma cidade mais sustentável. Então a IBM vem trabalhando fortemente nisso, esse é um dos grandes players que a gente vem trazendo para o mercado. A partir desse momento, o Smarter Planet e o Smarter City, cidade inteligente, que a IBM vem fazendo a sua estratégia de negócio. Ô Frank, nós estamos nos preparando, o Brasil, e até nós levamos meio aqui que no sul se diz cascudo, lá em São Paulo também, um cascudo. Isso, uma bronca. Uma bronca, né? Levamos uma bronca da FIFA aí outro dia, né? Porque está devagar, quase parando, né? Lamentavelmente, o nosso país, de 4 em 4 anos, em âmbito estadual e federal, ele dá uma parada para ver o que acontece. Então, quem está não quer entregar o jogo e quem vem espera fazer e faturar em cima. Então, a situação complicada que nós estamos no país, que nós temos Copa do Mundo 2014, daqui a 4 anos, né? Antes disso, daqui a 3 anos nós temos a Copa das Confederações, né? Isso, né, que acontece um ano antes, né? E depois temos a Olimpíada, o pessoal me lembrando que a Olimpíada que é só no Rio de Janeiro, mas que também vai demandar infraestrutura em todo o país. Sobre isso aí e as questões tecnológicas que envolvem eventos deste porte, Copa do Mundo 2014, em todo o país, em várias subsedes, e Olimpíada de 2016, nós vamos falar daqui a pouquinho com o Frank Koja, depois de um rápido intervalo. Esse é o ponto.net.